Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Gleiciane Silva e nesse vídeo eu vou falar como você acreditou numa grande mentira a vida toda. E essa mentira que foi contada para você, que foi contada para mim, é referente a um ser muito importante para nossa existência. Isso mesmo, Deus. Foi nos ensinado a vida toda que Deus está longe de cada um dos seres, que o Deus está lá no céu, cuidando desse planeta Terra, que é a única criação que ele poderia ter de espécies, vamos assim dizer. Foi ensinado que esse Deus, ele pune, ele julga, ele condena, ele separa, ele classifica o tempo todo. Se você não tiver um comportamento adequado, em alguns casos você vai para o inferno quando morrer. E ali você vai ficar queimando eternamente. Em outros casos, você não vai para o inferno, mas após a morte, você fica ali dormindo, esperando o julgamento final. E então, esse Deus que está lá no céu vai vir e vai julgar suas atitudes. Se você for digno, você será ressuscitado. Se não for digno, você continuará ali, eternamente dormindo. Não será digno de receber a herança de viver na terra paradisíaca. Esse foi o Deus que eu acreditei por muitos anos da minha vida. Esse vídeo não tem nada a ver com religião. Não vou falar aqui de nenhuma religião. Esse vídeo ele tem base para você entender realmente quem somos, o porquê estamos aqui e quem realmente é o nosso Criador, que chamamos de Deus. Esse é o intuito do vídeo. Fazer com que você pare e se questione. E se pergunte: existe realmente uma verdade absoluta que eu tenho que acreditar? Realmente esse Deus que eu acreditei uma vida toda, que está separado de mim, que eu oro para ele, para fora, e que está ali condenando, separando, classificando, ajudando quando eu sou bonzinho, quando eu faço por merecer, eu recebo uma graça. É esse Deus que realmente existe? Por que eu estou aqui? Por que esse Deus me criou? Então são esses questionamentos que diariamente me perturbavam desde a infância. Uma outra mentira que eu acreditei a vida inteira, que Deus me criou para ser pobre, que Deus criou a pobreza, que Deus criou a miséria, que Deus criou a doença. É esse Deus que a maioria das pessoas acreditam. Eu me lembro quando eu era criança, eu perguntar para os meus pais, quando eu comecei a entender que tinha classes sociais diferentes da minha. Um dia eu falei para os meus pais: por que a gente é pobre? Meus pais me disseram: porque Deus quis. E aí eu falei comigo mesma: por que Deus, você quis que eu nascesse pobre? O que eu te fiz? Por que você faz essas
classificações. E aí, o que essa crença faz com o ser humano? Quando você recebe essa informação, olha, você é pobre porque Deus quis que você fosse pobre. Deus, às vezes, quer que umas pessoas nasçam de um jeito, às vezes quer que outras pessoas nasçam de outro jeito. Que Deus é esse? Se Deus é amor incondicional, como esse Deus que é amor incondicional, ele vai fazer escolhas ruins para uns e boas para outros? Não faz lógica, não fazia sentido para mim. Embora as respostas que meus pais tinham na época de informação, era que eu acreditava. E eu comecei a viver isso, então realmente virou uma minha verdade, porque aí, quando você nasce em um lar de escassez, e isso não é trabalhado, e pior, a informação que você tem, que você nasceu escassa, com falta, foi porque o todo Criador quis que você fosse pobre. Isso faz com que a sua vida toda seja conduzida através de escassez, de dificuldade, de falta, de não merecimento. E isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Não com o verdadeiro Deus. Com todo o Criador, com a fonte, com o universo. Deus é apenas uma nomenclatura. Se você se prende a nomenclaturas, você ainda assim faz parte de um sistema de crenças humanas. Esse Deus que foi ensinado, que está lá no céu, de barba branca, que enviou um Salvador para a Terra, esse Deus que está lá classificando bons e ruins, julgando, condenando, ele é uma criação humana. Ele é uma criação da mente humana. Porque o verdadeiro Deus, o todo Criador, a fonte criadora, o Pai eterno, ele está em tudo e está em todos. Ele não está fora de mim, ele não está fora de você, ele está em você. Ou melhor dizendo, nós estamos nele, porque somos criação dele. E em momento nenhum esse Criador onipotente, onisciente e onipresente desejou que você nascesse pobre, escasso, doente. Não. Esse verdadeiro Deus, que está em tudo e está em todos ao mesmo tempo, que flui constantemente na sua vida, ele não criou a pobreza, ele não criou a doença, ele não criou a falta. Quem fez isso foi a mente humana. E por você acreditar tanto que isso existe, por vivenciar tanto isso ficou como uma informação, um registro. Então, é assim que a sua vida acontece. Tudo que você tem a ciência de ser, você é. A fonte criadora apenas cria através de você. E se você tem de informação a pobreza, a falta, a doença, o não merecimento, a escassez, a tristeza, mais disso vai vir para você. E nem precisa você pedir ou não pedir. Porque o Deus verdadeiro que existe, a força onipotente, onisciente, que está em tudo e em todos, está criando o tempo todo, ela é uma criação. Ele cria, é o Deus de criações.
ele não para, ele não tem início, ele não tem meio e não tem fim. Ele não pode ser cerceado, ele não é algo de definição, mas ele está criando através do seu campo mental, do seu campo vibracional. Porque é uma outra verdade que não nos ensina, que nós criamos a nossa realidade, que nós temos o poder de criar a nossa vida como nós acreditamos, nosso íntimos que somos. Se você acredita, estou tudo que existe, é essa fonte criadora, essa consciência de existência. E nós fazemos parte dessa consciência. Então não adianta você se dobrar aí os joelhos e ficar pedindo, clamando para algo fora de você. Para qualquer problema que você esteja passando no momento. Quanto mais você clamar, mais daquilo ali vai se repetir na sua vida. Porque somos seres de luz tendo uma experiência humana. Nós não somos totalmente humanos. Estamos aqui condicionados a viver como humanos, a manifestar a nossa essência como humanos. Mas na nossa totalidade, somos um com o Pai. Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Você e o Pai é um só. Não era só o privilégio de Jesus Cristo ter unicidade com Deus Todo-Poderoso. Nós também somos unicidade com a fonte criadora. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Essas informações, elas serão só informações para você. É um vídeo comum que você está achando na internet. Mas a partir de que, quando eu uso as informações para minha vivência, quando eu me permito trazer isso para minha realidade e começo a vivenciar de acordo com aquilo ali que eu estou ouvindo ou aprendendo, isso se torna a minha realidade. Se você parar para pensar na sua vida, a sua vida, os seus resultados, unicamente são responsabilidade sua. Seja eles bons ou seja eles ruins. Deus não tem nada a ver com os seus resultados. Como eu disse, Ele é uma fonte criadora, sem início, sem meio e sem fim, que não pode ser cerceado, ele não pode ter nomenclatura. Deus é prosperidade, Deus é o amor, Deus é a abundância, Ele é tudo. Ele é tudo que há. Ele é exatamente tudo que há, mas como humanos nós precisamos ter um ponto de apoio. Mas Deus, Ele já é. E é essa fonte que já é tudo, que é única, que ela é unida com você. Ela está aí para você. Ela está em mim. Ela está em tudo que existe no nosso planeta, fora dele, em outros planetas, em outros universos e outros metaversos, nessa dimensão e entre todas as outras dimensões que existem e que vão existir. Tudo já é essa fonte criadora. Tudo já é Deus. Se experienciando, criando, se ampliando. E como seres encarnados aqui na Terra, estamos aqui justamente para despertar, para ter esse entendimento, para ter esse crescimento e novamente voltarmos para casa, de onde a gente saiu, que é da consciência de Deus. Esse mundo aqui é uma ilusão. É uma doce e linda ilusão. Ele não é o real de tudo. Mas
assunto é um pouco mais profundo, que vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas o que eu quero trazer para vocês, para essa consciência sua nesse momento, é isso. Qual é o Deus que você acredita? Qual é o Deus que você acredita? Esse Deus que você acredita, ele tem características? Qual é essas características que esse Deus que você acredita a vida inteira ser? Você realmente acredita que Deus ele esteja fora de você? Você realmente acredita que Deus ele tem responsabilidades sobre os seus resultados? O que você acredita? Então, é esse questionamento que eu preciso que vocês tragam para sua realidade. Porque o planeta só vai melhorar quando cada um trazer para si essa consciência de unicidade com o Pai. De que eu não preciso fazer mal com o outro, porque o outro é parte de mim. Se experienciando como João, a Maria, ela é parte de mim. Na totalidade das criações somos um só. Então não existe o outro. Existem partes do ser criador de Deus se experienciando. Então por que eu preciso fazer mal para Maria? Por que eu preciso falar mal de João? Por que eu preciso condenar o Francisco? Quando eu entendo que a Maria, o João, o Francisco, a Ana e eu somos um. Somos a mesma coisa. Experienciando, tendo experiências diferentes. A Maria, o João, a Joana está em um nível de consciência diferente da minha. Mas eles não são mais ou menos do que eu. Eu e eles somos um. Enquanto não vier essa consciência para a humanidade, não vai ter paz, não vai ter segurança, não vai ter a abundância. A sua abundância é você que cria. A prosperidade é você que cria. Então, se você não é realmente próspero e abundante e rico, porque foi assim que Deus criou cada ser humano para ser o que ele quer ser, é porque você tem crenças limitantes. É porque você acreditou em mentiras baseada no dinheiro, baseada na saúde, baseada no merecimento. E essas crenças precisam ser trabalhadas. Não é você orar para um Salvador fora de você para vir aqui te abençoar. Ele não vai fazer nada por você. Quem é que tem que resolver as crenças, quem é que tem que trabalhar nessas crenças é você mesmo. É você mesma. Não espere que vai vir um Salvador para te salvar, porque não vai. Você é a sua própria salvação. E comece a auto-investigar o porquê que a minha vida está tendo esse resultado, mas eu queria viver outro resultado e eu não consigo, porque você tem crenças. O que são crenças? São verdades, são informações que você acreditou desde lá o ventre da sua mãe e vivenciou ao longo dos anos. E isso se tornou uma verdade. E como eu disse, Deus, a fonte criadora, ela cria exatamente aquilo que você está ciente de ser, do que você está vibrando. Somos seres energéticos, temos um campo de vibração, somos um ponto de atração.
E é a partir do nosso ponto de atração que nós criamos nossa realidade. Então, se você não está feliz com o seu resultado, olhe para dentro. Se permita investigar. Seja sincero com você. Permita que o novo entre na sua vida. Se questione mais. Não espere por um milagre fora de você. O poder está em você. Deus deu isso para todos nós humanos. Jesus disse: se você quiser, podereis fazer obras tão poderosas ou maiores que as minhas. Jesus, ele veio ser exemplos a ser seguido, porque ele entendeu que ele e o Pai eram em unicidade. Ele entendeu que ele e o Pai eram porque realmente Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele, não físico, mas como criadores. E nós somos nossos criadores da nossa vida. De acordo com o que nós queremos ser? Não. De acordo com o que eu tenho a ciência, a consciência de ser no meu íntimo. Às vezes minha boca fala, eu quero isso. Mas lá dentro, eu não estou congruente com o que eu desejo. Eu quero um emprego melhor. Mas lá dentro eu tô... é tão difícil alcançar aquela vaga de emprego. Eu acho que eu não consigo alcançar aquela vaga de emprego. Eu não tenho merecimento para alcançar aquele emprego. E aí o que acontece? Deus está lá criando no seu campo vibracional infinitamente. 24 horas por dia você cria. Aí você emana isso para Deus quando você vai lá para fazer a entrevista, que você tá ali com medo, que você não vai conseguir, que existe pessoas mais capacitadas que você, que falta merecimento. Você não vai conseguir a vaga. Porque você emanou isso. E então a vaga vai ser de outra pessoa. Esse é apenas um exemplo. Mas isso é em tudo na nossa vida. Então, gente, é essa a explanação que eu queria deixar aqui para vocês. É um vídeo bem, como se diz, modesto, mas eu achei de muita importância eu contribuir para pessoas que, assim como eu, acreditou tanto, que a gente não era capaz de quase nada. Que Deus tinha simplesmente jogado a gente aqui nesse planeta para nascer, crescer, morrer e esperar um julgamento. E isso não fazia sentido para mim. Eu sempre questionei a Deus, eu falava assim, por que você fez isso? Qual é o significado de eu vir nesse planeta para viver uma vida que eu não quero? E ainda ter que esperar um julgamento? Aí as pessoas, mas você é muito ingrata, mas você... Não, gente, eu não aceitava esse Deus. Eu não aceitava esse Deus que me jogou aqui de qualquer forma e você vai lá ser isso aí e pronto. Não, você não tem jeito. Você vai nascer como Gleiciane, vai ser pobre a vida inteira, ou vai ser doente a vida inteira, ou vai ser infeliz a vida inteira, e depois lá no final você vai morrer e aí depois eu vou te julgar, ou você vai ficar no caldeirão lá queimando, ou você vai subir aqui pro céu e viver em paz eternamente, ou você vai ficar lá, dormir depois de morta, e depois eu vou vir trazer um salvador, e aí eu vou ressuscitar os mortos e vou julgar novamente. Não fecha. Não era isso que fazia sentido para mim. E eu falava que Deus é esse que cria um planeta com um povo desse jeito, com a população, com os seres desse jeito, um matando o outro, um comendo o outro, um desejando mal pro outro, e não pode fazer nada. Se ele é todo poder, se ele pode fazer tudo, por que ele deixa
Ah, mas tem um livre-arbítrio, exatamente. Mas o livre-arbítrio não é usado da forma que nos ensinaram. Isso é outro ponto muito importante que nós precisamos ter ciência, mas que vai ficar para uma próxima conversa. Esse é o intuito do meu canal, de passar informações que eu venho adquirindo através de mentores iluminados, através de livros e através de questionamento e principalmente através da minha vivência, por trazer as informações e experienciar na minha vida, por comprovar. Um dia me falaram, seja cientista, experimente com você. Aí você vai me dizer se o que eu estou dizendo faz sentido ou não. Assim eu digo, seja você o cientista da sua vida. Traga as informações, que seja do meu canal, que seja do canal de outras pessoas que estão aí também trabalhando para essa expansão de consciência, para quiçá aumentar o maior número de pessoas conscientes de ser essa criação amada, abençoada, perfeita, próspera da fonte, cresça cada dia mais e então podemos viver realmente num planeta totalmente modificado. Mas a mudança ela não vai vir da parte de um Deus que está fora ou de Jesus que vai descer aqui novamente. Não, a mudança está na evolução de consciência de cada ser humano. Só assim poderemos transmutar todo o planeta. Quando o maior número de pessoas for acordados nesse sentido de consciência maior, de que eu tenho poder, de que a minha vida é criada através de mim e para mim, através da fonte criadora que está em mim. Ela não está fora. Eu não preciso orar para fora, eu não preciso pedir. Eu só agradeço. A única oração que você tem que fazer é de agradecimento. Por mais difícil que esteja sendo o momento que você está passando, agradeça pelo resultado final das bênçãos que ainda vai vir. Fé é isso, é acreditar no que ainda não pode ser visto. Quando a gente está aqui nesse planeta, a gente costuma concretizar a nossa vida baseado aqui, baseado no que está ao nosso entorno. Mas não, o nosso mundo é criado primeiro aqui, no mundo mental e espiritual, no que nós acreditamos. É uma ponte, sabe? É um conjunto, é três mesmo. É eu, o Pai e o Espírito Santo, como se diz. É o que eu penso junto com o que eu sinto com a fonte criadora. Certinho, gente? Então, se fez algum significado essas informações que eu trago para você, deixe o seu like, compartilhe para as pessoas que também vai ter necessidade de entender um pouquinho do que eu estou falando. E é isso aí. Um grande beijo e até breve.